A importância da interpretação pessoal numa leitura de tarô. Bom, a gente sempre volta no tema de que a leitura de tarô ela é feita através de uma sinergia energética. E essa sinergia ela é interpretada por cada tarólogo através dos arquétipos, nas imagens das cartas, que tem uma correlação com o nosso inconsciente coletivo. Ou seja, cada imagem reverbera de uma maneira no nosso inconsciente, traz uma lembrança, traz uma sensação, traz uma informação sobre aquela imagem de forma muito peculiar. Essas informações, elas podem sofrer variação de pessoa para pessoa, porque além da gente ter um inconsciente coletivo, a gente tem um inconsciente individual. Então, algumas imagens, para uns, significam de uma forma e para outros sofrem uma variação. Vou explicar dando o exemplo de uma carta do baralho cigano. Não sei se ela vai estar tão à mão aqui, mas eu quero mostrar para vocês entenderem. Tem uma carta do baralho cigano chamada Os Pássaros. Vocês gostam dos meus vídeos, que é tudo na base do improviso, né? Eu vou falando, vou procurando carta, enfim. Os Pássaros. Então, nessa carta dos pássaros, normalmente, ela fala de mudança, movimentação, agitação, comunicação. Tem algumas simbologias aí envolvidas quando a gente fala de pássaro, né? Eu tenho uma amiga cartomante também, que ela tem verdadeira fobia de pássaros. Ela não gosta. Então, se num jogo que ela está fazendo a condução das cartas, cai uma carta dos pássaros, podem ter certeza que a interpretação dela será negativa. Claro que depende das cartas ao redor, mas assim, falando exclusivamente sobre a simbologia dos pássaros, ela vai ter uma sensação ruim. Porque como ela tem fobia de pássaros, de aves, na hora isso vai remeter a ela uma energia negativa. Opa, cuidado, alerta. O que eu quero dizer para vocês? Varia, depende de cartomante para cartomante. Porque a gente tem uma simbologia, digamos assim, universal sobre os pássaros, né? Liberdade, mudança, comunicação, agitação. Mas a gente tem uma parte também mais voltado para o estresse, para discussão, para briga, para o desentendimento, para algo que traz um mal-estar, um incômodo. Então, como acontece isso? As cartas, elas sempre respondem ao cartomante. Se você jogar comigo, se você jogar ao mesmo tempo com uma outra cartomante, eu tenho uma cliente que ela costuma fazer isso. Ela joga sempre em paralelo, comigo e com uma outra pessoa. Ela tira tipo a prova dos 9. É muito interessante. Por quê? Porque as cartas, elas se apresentam de formas distintas. A interpretação de um cartomante é diferente da interpretação do outro cartomante. Porém, existem algumas configurações que se mantêm. Por quê? Se ela fez a mesma pergunta para mim e para uma outra cartomante, o que vai acontecer? Pode ser que para mim saia um bloco de cartas, para outra cartomante saia um outro bloco de cartas, porém, apesar das cartas serem diferentes, o significado vai ser o mesmo. A interpretação vai ser a mesma. Porque o baralho ele consegue se configurar de acordo com o entendimento daquela pessoa que vai fazer a leitura, sem alterar a resposta, tá? Então a resposta ela não é alterável. O que pode ser alterável são as cartas que saem. Porque, por exemplo, eu tenho alguns baralhos que existe uma duplicação de consulente. Existem 2 mulheres e existem 2 homens, né? Então, por exemplo, esse baralho aqui, ele traz 2 mulheres e também traz 2 homens. Existem cartomantes que falam, olha, essa é a consulente, essa aqui é uma outra mulher qualquer. Tem baralhos que saem, como esse aqui, por exemplo, é uma mulher e uma cigana. Então, tem pessoas que falam assim, não, olha, quando sair
Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem. Quando sair a cigana, está simbolizando a própria consulente. Quando sair a outra mulher, é uma outra mulher. Para mim, é o contrário. Eu instituí que essa mulher é a consulente e que essa é uma outra mulher qualquer. Então percebam, se eu estou jogando para você, vai cair uma determinada carta. Mas se você jogar com uma outra pessoa, vai sair uma outra determinada carta, mas que querem dizer a mesma coisa. Na verdade, o que modifica é a interpretação de quem está jogando, porque as cartas se apresentam para cada um conforme o inconsciente individual, né, daquela pessoa. Então, gente, as cartas, tanto que isso acontece muito quando eu faço jogos com baralhos associados. Então, por exemplo, eu puxo um baralho cigano, mas eu complemento com o tarô e às vezes ainda puxo alguma carta do seu Zé Pilintra ou da Maria Padilha. Nossa, a comunicação é incrível. Não importa que são baralhos completamente diferentes uns dos outros, com arquétipos completamente diferentes. Eles vão se comunicar. Um vai complementar e fortalecer a mensagem do outro. Então, é uma questão puramente energética. Eles se conectam, eles ressoam na vibração e conseguem manter passar uma mensagem sem conflito, sem problema, tá? Porque existe aí essa comunicação de forma bem clara. Não vejo dificuldade nisso. Então, queria trazer para vocês esse conhecimento. Muita gente questiona, né, me pergunta sobre essa questão de energia e da interpretação das cartas variando de pessoa para pessoa, de situação para situação. E o que importa é a conexão estabelecida entre consulente e cartomante. É isso que vai fazer toda a diferença. O quão predisposto, o quão aberto, o quão conectado você está, permitindo que quem está fazendo o jogo para você adentre ao seu campo áurico e consiga fazer a leitura mais minuciosa possível do que está no seu inconsciente coletivo, mas você não consegue perceber.